Olá pessoal do YouTube, temos novidades aqui no canal, então prestem atenção até o final do vídeo para que vocês possam entender todas essas novidades que temos aqui. Primeira coisa que vamos considerar aqui é o caso de Puff Daddy. P. Diddy, ou seja, o caso dele, o crime dele engloba mais pessoas que estão envolvidas neste crime, como por exemplo o ator Leonardo DiCaprio, isso mesmo, o ator Leonardo DiCaprio também é um dos envolvidos nos crimes de Puff Daddy. Temos também um caso de sinal de ameaça de morte de Donald Trump. Donald Trump está a sofrer ameaças de morte. E esta informação eu vou trazer aqui. Mas para não terminar, caso o Brasil ainda continue a impactar o mundo. Lula da Silva cometeu um grande erro que muitos brasileiros atualmente estão a reclamar bastante. E isto pode ser prejudicial para a trajetória de Lula da Silva e o seu partido PL. E por último, vamos considerar aqui o caso de Ricardo Nunes. Afinal, aquele todo escândalo que aconteceu lá no podcast, ou seja, no debate do Flow, foi tudo uma armação com perspectiva de Pablo Marçal perder votos, ou seja, recair mais nas intenções de votos. Foi tudo programado por eles. Vamos entender isso neste vídeo vamos entender tudo isto. Então, prestem bastante atenção, pois eu vou trazer todas as informações neste vídeo. Acompanhe até o final do vídeo. Primeira informação que eu vou partilhar já aqui a tela é sobre a questão do cantor Puff Daddy, ou P. Diddy. Por exemplo, eu tenho aqui no portal Metrópolis, amigo de Leonardo DiCaprio abre o jogo sobre a relação do ator com P. Diddy. Com Diddy. Diddy e Leonardo DiCaprio foram vistos juntos em festa no começo dos anos de 2000. Aqui mais abaixo, ele explica o quê? Com a prisão do rapper Sam Diddy por acusações de abuso, tráfico e extorsão, o público se questiona sobre figuras públicas que tinham relação com ele. Desta vez, uma pessoa próxima, Leonardo DiCaprio, abriu o jogo sobre o contato entre o cantor e o ator. Isso mesmo. Mais abaixo, nós temos aqui algumas outras informações dizendo que, de acordo com a fonte, DiCaprio nunca compareceu às festas de Diddy, onde boa parte dos abusos aconteciam, e eles não têm contato há anos. Ele foi a algumas das festas de Diddy no início dos anos 2000, mas literalmente todo mundo foi, não eram aberrações, eram grandes festas em casa, afirmou um amigo que preferiu não se identificar ao jornal Daily Mail. A fonte ainda disse que é ridículo alguém presumir que ele será envolvido nisso com base em algumas fotos granuladas com mais de 20 anos. Leo não tem nada a ver com nada desse mundo, completou. Isso mesmo. Existem provas, existem fotos de P. Diddy ou de Puff Daddy com Leonardo DiCaprio nessas festas que Puff Daddy organizava. E normalmente essas festas de Puff Daddy tinham envolvimento, tinha lá essas brincadeiras todas que eles faziam. Por exemplo, se você viu o último vídeo, o vídeo que eu falei sobre Puff Daddy, apresentou a questão de que o Puff Daddy considerava essas festas como freak out. Esses freak out eram basicamente festas em que Puff Daddy trazia os amigos dele, um monte de pessoas, e traziam lá um grupo de miúdas que faziam com eles abuso sexual, e muitas desses abusos sexuais eram filmados. Ou seja, eram espancadas, eram obrigadas a fazer sexo brutalmente, e no ato sexual elas eram filmadas. E além disso, elas turquiam certas mulheres para poderem participar desses tipos de eventos. É uma coisa estranha que ele fazia dentro dessas festas. E muitos dos amigos de Puff Daddy participavam dessas festas. Como Leonardo DiCaprio também era amigo de Puff Daddy e frequentou em algumas dessas festas,
então presume-se que ele também participou desses esquemas todos que o Puff Daddy fez. Mas o amigo dele, o amigo de Leonardo DiCaprio, que preferiu não se identificar, ele diz que Leo não participou nessas festas há mais de 20 anos e que é praticamente uma estupidez relacionar Leonardo DiCaprio a esses tipos de festas, ou seja, a esses tipos de práticas. Que Leonardo DiCaprio não tem nada a ver com esses crimes que o Puff Daddy foi fazendo durante a sua trajetória. Bem, se tiver provas claramente se já tem provas claramente que ele participou nessas festas e o histórico dessas festas eram estas, então pode ser que ele também tenha participado nisso. Mas enquanto não temos alguma outra informação, não vamos começar aqui a especular, vamos deixar que mais coisas se justifiquem e depois eu vou trazer novamente esses tipos de novidades aqui no canal. Existem mais pessoas que estão a ser investigadas, incluindo até Jay-Z, isso mesmo, o magnata do rap, está a ser incluído também nessas investigações com Puff Daddy, o que significa que cedo ou tarde a casa pode cair para mais pessoas que estiverem envolvidas nessa questão. É meio complicado. O Puff Daddy já está preso nesse momento e outras pessoas podem entrar também nesta questão. É basicamente isso. A outra novidade que nós temos aqui, né? Mas antes de eu passar para outra novidade, eu vou pedir que vocês deixem aqui nos comentários qual dos famosos que possivelmente também está envolvido nesta questão do Puff Daddy, que vocês acham que pode estar envolvido nessa questão do Puff Daddy, que eu vou aqui responder todas as pessoas nos comentários. Outro ponto aqui é sobre a questão de Donald Trump. Donald Trump está a sofrer ameaças de morte. Por exemplo, Trump é alertado sobre ameaças de morte reais e concretas do Irão. Ameaças reais e concretas foram detectadas pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, segundo o comunicado da campanha. De acordo com um comunicado da campanha do ex-presidente, o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, o serviço de inteligência do país faz um alerta sobre a ameaça de assassinatos reais e concretas vindas do Irão. Trump foi informado mais cedo hoje pelo escritório do diretor de inteligência nacional sobre ameaças reais e concretas do Irão para assassiná-lo, em um esforço para desestabilizar e semear o caos nos Estados Unidos. Segundo o comunicado dessa terça-feira, 24/9, isso mesmo, a campanha afirmou que os oficiais de inteligência identificaram que as ameaças iranianas aumentaram nos últimos meses e que os oficiais do governo dos Estados Unidos da América estão trabalhando para proteger Trump e garantir que as eleições de novembro não sejam impactadas. Isso mesmo. Donald Trump está a sofrer ameaças provenientes do Irão. Meio complicado para Donald Trump, mas eu acredito que ele conseguirá se safar dessa questão. Estamos a falar de um candidato à presidência dos Estados Unidos. Praticamente um dos países com maior serviço de inteligência a nível mundial. Eu não acredito que Donald Trump vai cair nessa situação, pois até a questão do Irão nem está conseguindo se aguentar com Israel. Imagine com os Estados Unidos aqui. Embora o Israel tenha um maior sistema de proteção, né? Basicamente, no mundo. Então, Donald Trump está a passar por essa questão, né? Espero que tudo corra bem para o nosso Trump e que ele vença essas eleições. Outro ponto interessante que nós temos aqui nesta matéria é sobre a questão de Lula. Veja só o que o Lula fez. Lula da Silva, simplesmente na viagem que ele fez até a ONU, fez um gasto extremo. Vejam como é que esses líderes brincam com dinheiro público. É muita coisa. Lula na ONU. Comitiva tem mais de 100 pessoas e gastos ultrapassam 750 mil reais. Isso mesmo. Só a passagem da ministra Esther Dweck, né? Dweck, se assim posso dizer, custou 46 mil reais. Aqui em Angola,
este valor de 46 mil reais equivale a aproximadamente 7 milhões de kwanzas. Isso mesmo, 7 milhões de kwanzas. Já 750 mil reais equivale a 128 milhões de kwanzas. É isto tudo que ele gastou simplesmente numa única viagem. Praticamente com isso eu chego à conclusão que o presidente do Brasil não tem muita diferença com o presidente de Angola. Todos esses praticamente posso considerar que são todos farinhas do mesmo saco. Por quê que eu digo isso? Veja só algo interessante. No final de 2023 para 2024, de dia 30 de dezembro para até 9 de janeiro, o nosso presidente foi passar férias nas Ilhas Seychelles, né? Algo assim que eu posso dizer, e gastou uma quantia exorbitante, de equivalente a 467 milhões de dólares. Isso mesmo. Vamos falar em reais. Em reais equivale a praticamente mais de 2 bilhões de reais. Isso mesmo. Mais de 2 bilhões de reais que ele gastou em uma visita à Ilha Seychelles. Simplesmente ele e a sua família e algum pessoal da cúpula dele que saiu não do bolso dele, saiu dos cofres públicos. Isto mesmo que aconteceu. Na verdade, todos esses presidentes que vêm nos trazendo ideias românticas de que vão acabar com a pobreza, vão acabar com um monte de coisas e muito mais. Na verdade, o que eles fazem, o que eles promovem nas campanhas, não é aquilo que eles trazem, na verdade, na realidade. Não é nada disso que eles trazem na realidade. Todos eles acabam, em vez de acabarem com a pobreza, acabam piorando ainda mais a pobreza. E lembrando que Angola é um país que está na lista dos maiores devedores do FMI. Só Angola está em 7º lugar na lista dos maiores devedores do Fundo Monetário Internacional. Isto mesmo, como podem ver aqui na imagem que vai passar. Já aqui abaixo, o que ele diz? O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva levou uma comitiva de mais de 100 pessoas para a 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU. O evento é em Nova York, nos Estados Unidos. O número inclui autoridades e assessores, mas não considera integrantes de órgãos oficiais como a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Basicamente, este aspecto que temos aqui. Uma coisa interessante, muita gente simplesmente para um evento da ONU e muito dinheiro gasto, sabendo que muita gente precisa de dinheiro. Tem muitos pobres lá nas favelas, tem muitos pobres nos guetos. É muito complicado esse tipo de situação quando líderes que prometem acabar com a pobreza vêm trazendo gastos dessa forma, gastos desnecessários. Por último, temos a questão do Ricardo Nunes. Pessoal, veja só o que o Ricardo Nunes fez. A equipe de Nunes aposta em mais rejeição a Marçal após soco ao vivo. Dá a entender que tudo aquilo que aconteceu lá no debate do Flow foi tudo uma armação, de modo que as rejeições de Marçal aumentam ainda mais. Campanha de Nunes vê soco, embate como incentivo para a rejeição a Marçal, mas sem afetar a opinião de seus eleitores já consolidados. Isso mesmo. São Paulo, integrantes da campanha do prefeito Ricardo Nunes avaliam que soco dado pelo cinegrafista Nauel Medina, auxiliar de Pablo Marçal, no marqueteiro Duda Lima, durante o debate Flow News, na segunda-feira, 23 de novembro, pode aumentar a rejeição ao influenciador e comprometer as chances de ele ir ao segundo turno. Este é o sonho do Ricardo Nunes, que o Marçal nem chegue até o segundo turno. E que, praticamente, tudo isso foi praticamente uma armação, de modo que a equipe de Marçal reagisse e o pessoal todo eleitor decidisse aumentar a rejeição
de Marçal, ou seja, não decidissem votar mais em Marçal e automaticamente Marçal perdesse o segundo turno. É basicamente isso. Com essa afirmação que eles fazem aqui, dá a entender propriamente isto. Nunes, aliados políticos e auxiliares técnicos passaram a madrugada da terça-feira 24 acompanhando o atendimento médico de Lima, que levou 6 pontos no rosto após a agressão. O caso foi registrado na Polícia Civil ao longo do dia. A equipe se dividiu na avaliação sobre os impactos do episódio. Basicamente, esta questão que aconteceu. Mas, uma coisa que também chego a ter assim, uma dúvida. Um soco, levar uma quantidade de pontos é meio estranho, né? Não sou a favor da violência, sou contra a violência. Essa atitude do assessor do Pablo Marçal não foi nada correta, muito menos a atitude do assessor do Ricardo Nunes também não foi nada correta, mas eu acredito claramente que isso pode ser uma grande armação feita. Isso já foi praticamente programado, de modo que no final das coisas saísse uma confusão e culpassem Marçal como o causador dessas situações. Bem, eu acredito assim, talvez você não tenha essa percepção da forma que eu estou a perceber aqui. Então, se você tiver uma percepção diferente, é muito livre. Uma das coisas que pautamos aqui nesse canal é a democracia. Então, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, vou lutar para responder todos os comentários, vou ver todos os comentários, lutar para responder todos os comentários, desde que não passe dos 2.000, 3.000 comentários. Se passar isso, será muito complicado eu conseguir responder todos os comentários, porque será uma chuva de comentários que vão me deixar aqui. Esse é o vídeo que eu queria partilhar com vocês. Deixem aqui as vossas opiniões do que vocês acharam disso. O que eu preciso melhorar no canal para que eu possa, a cada dia, trazer coisas melhores. E é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tamo juntos!